sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando o mundo é contra as ondas, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o tempo na mão e da terra com fé em Deus. E you.
Salve, amada Igreja do Amor de Cristo, amém? Amém. Abrimos nossas Bíblias no Salmo 20, versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o seu plano. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém? Isso é uma oração feita para a vitória, né, de um grupo que está em guerra, mas eu digo que isso também pode ser uma oração dos nossos dias de hoje. Nós sabemos que o nosso socorro vem do céu. E só Deus pode nos dar a vitória que nós precisamos, não aquela que nós queremos, mas a que nós precisamos diante da vontade dele. Se nós servimos a Deus, queremos fazer a vontade dele, devemos esperar, devemos orar e saber que ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Amém? Amém. Glória. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelos louvores, Senhor, que já foram entoados, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi dita aqui essa noite, Senhor. Tu és, Senhor, Deus de vitória, Senhor, tu és, Senhor, Deus de refúgio. Então, nessa noite, Senhor, a igreja, Senhor, de pé, Senhor, em nome de Jesus, continua, Senhor, louvando, Senhor, a ti essa noite, Pai. Continua, Senhor, recebendo, Senhor, nossos louvores, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pois tu és, Senhor, aquele, Senhor, que é o único, Senhor, que receber toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, todo o louvor. E por isso, Senhor, nós estamos, Senhor, aqui, Senhor, reunidos, Senhor, essa noite, Senhor, em teu nome, Pai. Aleluia. Nesse momento, eu convido aqueles que podem a ficar de pé. E vamos estar todos louvando mais sua voz.
Aquele, Senhor, que é único, Senhor. Aquele, Senhor, que é o único que é digno, Senhor, de ser adorado nesse lugar, Pai. É por Ti, Senhor. É por Ti, Senhor, que estamos aqui, Senhor. É por Ti, Senhor, que estamos aqui reunidos, Pai. É por Ti, Senhor, que vivemos, Senhor. É para a Tua glória, é para a Tua honra, é para o Teu louvor, Senhor. É para Ti, Senhor. É para Ti, Pai. Aleluia. A Tua igreja, Senhor, te adora, Senhor, essa noite. Te adora, Senhor, essa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. A Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplauda Ele nessa noite, aleluia. Aplauda Ele nessa noite, aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse louvor, Senhor, que acabamos, Senhor, de entoar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por o fôlego, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, para estarmos aqui, Senhor. A saúde, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Aleluia. Moisés, incondenável,
era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu ato, Senhor, de amor, Pai. É por sua causa, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor. É por ti, Senhor, que nós estamos aqui, Pai. Obrigado. E nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, nos aqui, Pai. E como, Senhor, que eu te ordenamos, Senhor, fazemos isso, Senhor, em memória de ti, Pai. E em memória de ti, Senhor, vamos aplaudir, Senhor, o teu nome, Senhor, nessa noite, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus olhos aqui entoados em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Salve a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. E a coisa do Célia, vem aqui à frente, fazendo favor, em nome de Jesus. E a coisa da Marta também, vem aqui à frente, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você não sabe, você vai saber agora. Para quem sabe, então não vai ser novidade para ninguém. A diaconisa Juscelia e a diaconisa Marta, elas são as responsáveis pelo departamento infantil, elas que estão lá com as crianças, elas que estão à frente desse trabalho. E eu queria pedir agora para que a igreja se colocasse de pé, estendesse a mão para cá. Vamos orar pelas servas do Senhor, porque verdadeiramente elas estão num campo de batalha, o qual muitos de nós, muitas vezes, não conseguiríamos estar. No campo de batalha é onde elas estão ensinando, porque provérbio me diz que ensina a criança o caminho que se deve andar, e até quando ficar moço, ou até quando ficar adulto, não se desviará dele. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, uma vez mais, Senhor, perante a face da tua glória, queremos colocar as diaconisas da tua casa, Senhor. Tanto a diaconisa Marta como a diaconisa Juscelia, Pai. Que tu possa verdadeiramente, em espírito e verdade, a cada dia, Senhor, enchê-las, Senhor, da tua unção, da tua graça, do mover do teu espírito, de estratégia, Senhor, para elas alcançarem esses pequeninos, Senhor, para que eles possam disseminar a sua palavra aonde quer que eles estejam, Senhor, no ambiente familiar, no ambiente de escola, para onde quer que eles vão, Senhor, que eles possam, Senhor, levar a tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, guarda as tuas famílias, tua parentela, Senhor, abençoa elas, Senhor, no ambiente profissional também, Senhor, que verdadeiramente, Pai, em espírito e verdade, onde elas botarem a planta de vossos pés, Senhor, e a palma das vossas mãos, sejam benditos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. A igreja que concorda diz: amém. Glória a Deus. Elas vão continuar aqui, eu vou chamar as crianças para virem aqui à frente, vem aqui à frente, pequeninos, e a diaconisa Juscelia vai estar orando pela diaconisa Marta, que estará à frente do trabalho nesta noite. Amém? Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, nesse momento quero apresentar, Senhor, para as crianças, Senhor, em tuas mãos, Pai, por essa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, também da diaconisa Marta, Pai, que vai estar ali, Senhor, Pai, ministrando, Senhor, a tua palavra,
derramada, Senhor, no coração dessas crianças, Senhor. E que tudo, Senhor, que for aplicado possa fazer moradia no coração de cada um deles, Senhor. É o que pedimos nesta noite, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Elas vão ali, mas daqui a pouco elas voltam. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E eu queria agora, hoje a gente vai fazer um pouquinho de exercício. Queria que todo mundo se colocasse de pé, 2 a 2, por favor, em nome de Jesus. Sério, fica do lado da missionária Márcia. Alice, fica do lado da irmã Rosa, por favor. Pastor. Natan, faz favor para mim. Fica aí do lado do Tiago Nadilson, por favor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para esse crente bonito que está do teu lado, cheiroso, cheio da unção de Deus, e falasse assim para ele: você faz parte dessa grande família que vai morar no céu. Sabe por que eu fiz isso? Pedi para você fazer isso? Porque exatamente daqui a um mês nós estaremos comemorando o nosso aniversário de 15 anos de Rede. Não são 15 dias, não são 15 meses, são 15 anos. E eu vou falar para vocês que eu sei que 15 anos, pode se sentar ainda, pode se sentar. 15 anos é um período que a gente passa por muitas coisas. Por que eu falo isso para você? Porque eu também, eu e minha esposa também, no dia 20 de novembro agora, faremos 15 anos de casados. E durante 15 anos a gente passa por muita coisa, por muita alegria, por muita tristeza, por muitos momentos de júbilos, mas por muitos momentos de dificuldade. Eu queria chamar aqui uma oportunidade do nosso pastor Harrison. Vem aqui à frente, pastor, falar um pouquinho desses 15 anos de Resgatando Vidas. Vem aqui trazer uma mensagem. Sabemos que o senhor vai pregar essa noite, mas é um momento oportuno do senhor falar. Eu faço parte de uma grande família. Eu faço parte de uma grande família. É muito interessante, gente. Quando você, esses 15 anos, você para e fala assim: Jesus, quantas águas já passaram por debaixo do céu? Quantas coisas já aconteceram? Como tudo começou? Como tudo começou? Tudo começou com reunião com os lares. Casa em casa, as famílias, os irmãos, os amigos. Até chegarmos aqui. Estou dando spoiler, porque eu quero fazer isso na festividade. A festividade foi dar um resumo geral, história geral de como foi esses 15 anos. Mas uma coisa eu sei, que a Ilha do Governador conhece a Resgatando Vidas. Toda. Aonde eu vou, eu ouço falar da Resgatando Vidas, mas não sabe nem que eu sou pastor da Resgatando Vidas. Isso é bom. É bom quando o pastor está no anonimato, mas o nome de Cristo está sendo exaltado. Aleluia. Então, e a Resgatando Vidas são vocês. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas já foram abençoadas aqui? Só uma coisa que eu tenho passado para os pastores, para os líderes, muitas vezes alguns não entendem, é que cada igreja tem a sua identidade, e cada igreja tem a sua aplicabilidade no corpo de Cristo, ou seja, cada igreja tem a sua função no corpo de Cristo. A nossa, a igreja está sempre não vai estar. A nossa função é resgatar almas, prepará-las para ser. Eu vejo aqui homens e mulheres cheios de potencial. Somos nós que preparamos outras vidas, outras pessoas, para que o Evangelho de Cristo ele cresça cada vez mais. Nós somos um corpo, e cada igreja ela faz parte desse corpo e ela tem sua função dentro do corpo. E a nossa função é abençoar vidas. Quantas pessoas entraram aqui chegaram machucadas, quebradas, desesperadas, e Deus as levantaram, levantou cada uma delas? Quantas? Aprenderam o que é igreja, aprenderam o que é amor, aprenderam o que é abençoar.
e foram para outros ministérios. Como foram para outros ministérios, continuando a obra de Cristo. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, só fica triste? Não. Eu ficaria triste se fosse do mundo. Aí eu ficaria triste. Mas se elas estão firmes no ministério, sinal da cumprir na base e na origem. E nós somos a base para muitas pessoas. Muitas pessoas. É isso que eu acho bonito. Às vezes eu faço um culto, uma vez no ano eu faço um culto, onde cada pessoa diz como chegou na igreja. Eles vivem história, tantas coisas, acho bacana isso. Eu fui assim, eu estava assim, Deus mudou, Deus transformou, Deus operou, Deus fez milagres. Mas para que a igreja de Recação de Santo Catolítico chegasse, vou chegar agora há 15 anos, cada um colocou um tijolo. Cada um de vocês são peças importantes, integrantes neste culto e nesse processo de salvação de vidas. Alguém vai falar assim, pô, mas eu não faço nada. Vai sim, sair orando, buscando a paz. Ah, eu não faço nada. Você está jejuando, você está ofertando, você está dizimando. É onde você paga aluguel, paga tudo isso. Ou seja, cada atitude sua é uma bênção do povo. Pô, mas não tem para nada. Desde o momento que você pensou, você já está quebrando então o mundo espiritual do guerreiro. Então, a festa não é minha, a festa é nossa. Nós somos abençoadores. Vamos falar da gente? Sempre. Vamos jogar pedra? Sempre. Eu lembro quando nós começamos, quando nós tínhamos um ano de igreja, veio um ministério enorme da ilha do governador, que se acha o nome da ilha do governador, foi lá na igreja, falando com um time de pastores, para saber que igreja é aquela que estava aqui surgindo. E por incrível que pareça, hoje eu ministro aula nesse ministério. É interessante, né? Em diversos lugares desse ministério. Mas eu vejo tudo isso, a graça de Deus, o amor de Deus. Então, se preocupe com uma coisa, sempre se colocar nas mãos de Deus e tenha um coração abençoado. Falta um mês para a nossa festividade. A festa é nossa. O pastor Carlos fala assim para mim sempre. Todo mundo vai para o pastor Carlos, não tem coisa. Mas pastor, eu não manejo para a sua vida porque você não chama cantores, pastores de longe, nome, tudo isso. Aí eu sempre falo assim, pastor, esses 15 anos que ele trabalhou foi esse povo. Esses 15 anos que ele buscou a face de Deus foi esse povo. Esses 15 anos que ele dobrou o joelho foi esse povo. Não estou preocupado com a igreja cheia, lotada. Estou preocupado em qualidade, né? Adorar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eles são tais presentes. E Deus está sempre no controle. O Senhor fala isso, guarde os vossos corações. Deus está sempre no controle de tudo. Na hora, não vamos ver, a multidão não está com Jesus. A multidão está na hora de festa. Está na hora de contar as tristezas. Mas na hora que você precisar, não são aqueles poucos que estão continuando. Porque a multidão não vai estar. Na hora de luta, a multidão não vai estar. Mas na hora de dar graça, festejo. Aí quando Filipenses 4,13, diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos dizer isso hoje também. Já passamos por privações, já passamos por lutas, já passamos por tantas bonanças. Tudo posso. Em Deus nós podemos todas as coisas. Já vimos paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, milagres acontecendo todos os dias. Nós nem percebemos quantos milagres nos repetimos nas nossas vidas. Se nós estamos de pé em pé, foi Deus que nos levou. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, aleluia. Sério, vem aqui,
estava falando, eu estava sentindo isso. E eu sempre falo de como eu cheguei na Resgatando Vidas. Eu sempre falo de como foi a minha chegada na Resgatando Vidas. Todo mundo sabe como eu cheguei na Resgatando Vidas. Qual é a visão, qual é o meu prisma da Resgatando Vidas. Só que hoje eu vou fazer diferente. Vou pedir para minha esposa falar. Porque eu estava falando com o pastor Nelson ontem, e eu estava contando, nós temos 9 anos de Resgatando Vidas. Dos 15, nós temos 9 anos. E eu queria que a minha esposa resumisse de como a gente chegou na Resgatando Vidas no olhar dela. Não no meu olhar, porque o meu olhar todo mundo já sabe como é que é. Rapaz, igreja. Amém. Então, a gente veio de uma outra igreja, né? Primeiro veio o André, pelo convite de 2 amigos que a gente tinha, né? Um que era da Resgatando Vidas, primeiro trouxe o André, e ali a gente estava separado, ficou separado uns 4 meses, né? E a igreja Resgatando Vida ali começou o processo ali com o André, e eu comecei também no processo, né? Cada um individualmente. E aí Deus começou a tratar, tanto comigo quanto com o André. E teve uma festividade na igreja, no evento que era uma mini vigília, na qual eu fui convidada a estar. Assim, de princípio eu não queria estar, não. Mas insistiram tanto. Eu falei, vamos lá. Porque eu sabia que ele ia estar. E ali Deus começou a nos tratar, né? Teve algo no final, né? A gente conversou no final do culto, e ali resolvemos, primeiro, né, Deus que inventou providência, e aí Deus começou a nos tratar, a perdoar um ao outro, e foi ali que tudo começou, e depois da restauração veio a nossa Esther. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que é mais lindo nisso? Porque Atos 16, verso 31, é um verso que todo mundo conhece. Que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E muitas vezes, o Marcos do dia até pregou sobre isso. Nós estamos na igreja, nós vemos a igreja, nós batemos ponto na igreja, mas nós não estamos na igreja. Porque nós não cremos no Senhor Jesus. A gente crê em tudo. Na irmã do círculo de oração, na subida do monte, na descida do monte, na campanha, a gente crê em tudo, menos no Senhor Jesus. Então, eu vivia isso. Eu vivia tudo, mas não cria no Senhor Jesus. E esses últimos 9 anos, 8 anos e pouquinho que eu estou na Resgatando Vidas, que cada um de nós nos abraçou de uma forma singular, especial, foi transformando a minha vida, e através da minha vida foi transformando a vida da minha esposa, ao ponto de transformar a nossa parentela, tanto que a minha cunhada está aqui hoje, e foi transformando de pouquinho em pouquinho. E quando a gente fala aqui, ao encerramento do culto, que eu faço parte de uma grande família, eu posso olhar no olho de cada um aqui e falar que eu faço parte de uma grande família. E eu acho que eu tenho um privilégio que pouquíssimas pessoas e pouquíssimos ministérios podem falar. Porque eu posso olhar no olho de cada um aqui e falar assim: eu vou ver a missionária Márcia lá no céu, eu vou ver a irmã Rosa lá no céu, eu vou ver o meu pastor lá no céu. Porque eu lembro uma vez que eu entrei num templo, numa igreja,
E o pastor falou da seguinte forma: eu prego aqui, eu ministro aqui, mas nem 50% das pessoas que estão aqui vão para o céu. Eu, como pastor da igreja resgatando, como pastor auxiliar da igreja cristã resgatando vidas, posso olhar no olho de cada um que está aqui dentro. Eu posso não ter a certeza que Cristo tem, porque as nossas mãos nossos nomes estão na palma da mão de Deus. Mas eu tenho a convicção em Deus que eu vou ver cada um de vocês falando com as felicidades. Amém? Presbítero Marcos, vem me trazer uma mensagem da parte de Cristo, do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nunca não. Natan, coloque para mim, por favor, meu filho. Aleluia. Aí, veja, como todos já sabem, né, esse lugar está chegando, como o nosso pastor falou aqui, essa é a camisa da festividade. E, Gabriel, bota aí a chave Pix, por favor. Tá, o valor da camisa é R$47, tá? Cada dia minha chave Pix, tá? Aquele que quiser a camisa, tá? Vamos fizer o depósito do tamanho da camisa. Amém? O tamanho da camisa, porque até sexta-feira eu estou resolvendo isso, tá? Até sexta-feira eu estou resolvendo as camisas. Amém. Marcos, tem para as crianças? Tem. Obrigado. Deixa eu falar uma outra coisa muito importante aqui. Deixa eu falar. Atenção aqui, por favor. Deixa eu falar uma outra coisa muito importante aqui. E isso aconteceu aqui no culto agora. Só quem está ligado as coisas percebe. Eu vi agora a importância do nosso encontro de quinta-feira. Quando a gente conhece cada um do nosso grupo dos homens. Eu estava ali, mas estava com um pensamento muito longe, estava articulado. O pastor só olhou para a minha cara, sentou do meu lado ali e me 3 vezes. Me entendi quando eu estava tremendo, por quê? Quando eu fico assim tremendo, é porque não estou bem, algo está me incomodando. Mas ele sentou ali, me beijou, eu falei, eu parei pensando. A importância do encontro dos homens todas as quinta-feiras, quando a gente conversa, quando a gente bota para fora tudo aquilo que sentimos, quando falamos da nossa vida para cada um, quando conhecemos cada um. Eu falei, isso é muito importante, isso não pode parar não. Isso não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Agora vamos lá na pergunta que o pastor Edson fez. Vem aqui, minha esposa, vem aqui, meu pastor Grêmio. Vem aqui. Vem aqui, minha esposa. Vou parar, cadê o pastor Edson fez, perguntou, e que o pastor André fez. Fala, eu cheguei aqui todo quebrado, É melhor não. É melhor não. o pagamento está chegando, hein? Salve da igreja, irmão, seja Jesus, amém? Amém. Tá bom. E o que eu acho interessante é na forma, né, e como ele chegou aqui e como que o Senhor tratou ele. O jeito que ele chegou aqui, como ele está hoje. Algumas pessoas tratavam o meu esposo como um ogro, porque ele era muito não. Ele era grosso, ele tratou grosso. E era, gente, olha, é aquilo. É isso mesmo. Ou você ama, e a importância no qual o Senhor foi tratando, quando a gente chega, na presença do Senhor, chegamos cheios de carrapichos, né? E o que eu achava interessante nele, a minha convivência com ele, é que ele era muito bipolar, mas muito mesmo. Ele estava conversando, daqui a pouco ele saía do nada e ficava com a cara desse tamanho. E o Senhor tratou desse jeito, tratou desse lado dele.
Mas não foi de uma hora para outra não, porque o Senhor ele foi usando pessoas, né, da convivência dele, né, para poder fazer o tratamento, né, na pessoa do Marcos. E hoje eu posso falar que ele está diferente. Porque o Senhor tratou muito. Muitas vezes o Senhor usava a Selma, a Mátia. Nossa, essas duas aí, o Senhor usou muito no decorrer da caminhada. Apanhou muito. Através de palavras, através de gestos, né? Muitas das vezes ele se encontrava, né, nesses momentos de bipolaridade dele, ele chegava assim em cima de uma cama e se prostrava. O que eu acho interessante é que o Senhor justamente colocava elas duas e ela em casa do nada. Era o Senhor trabalhando. Por quê? Porque o Senhor precisava agir com rapidez na vida dele. Aleluia. Porque a palavra do Senhor falava que quando ele era menino, ele pensava e falava igual menino. Agora não. Agora o Senhor está precisando dele, nesse momento dele aqui. Onde não acontece, graças a Deus, mais isso. E porque quando raramente acontece, eu oro por ele, ele ora por mim. Glória a Deus. Porque nós somos uma só carne que ele sente. E quando eu estou naqueles momentos de eu não quero, o Senhor usa uma pessoa por telefone e ora por ele. Eu acho interessantíssimo isso. Usa mesmo, usa mais. É do nada. Parece uma conexão, uma ligação. E eu agradeço muito ao Senhor por isso, pela transformação. Até mesmo no meio da parentela dele. A transformação. Porque antigamente era visto com outros olhos. Olha lá, era o sem palavra, era o caloteiro. Era dessa forma. Hoje não, hoje, glória a Deus, foi como a gente fez o aniversário dele, e as primas dele, a mãe dele falou, e eu ali eu fiquei, sabe, muito alegre. E agora olha para ele, vê um homem de Deus. Ali vai, glória a Deus. E é essa coisa, sabe, gostosa, na qual o Senhor faz essa transformação. Mas não é de um dia para o outro. Isso foi anos. E a gente está também na verdade dando vidas. Quando eu me afastei um pouco da igreja, não da presença, foi ele que o Senhor usou para aquela atitude. Vamos? Não, filho, hoje eu não vou não. Aí ele chamou de novo, vamos. Eu falei, não, filho, hoje não vou. Continuar a terceira vez. Ele falou, vamos! E você vai hoje? Eu falei, vamos, filho. Olha, eu achei muito interessante isso, sabe? Aquela coisa, sabe? E o Senhor, graças a Deus, ele tem cada dia mais, né? Levantado ele, entendeu? E eu muito me alegro com isso, né? Porque graças a Deus nós estamos aprendendo a andar juntos lado a lado. Glória a Deus. Para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, 15 anos de igreja de Canto. E eu, graças a Deus, para não ficar 15 anos aqui, né? Com 12, eu só queria aprender aqui, 12 anos aqui, eu só tenho que agradecer a cada um aqui. Agradecer o pastor André, o pastor Hélio, a missionária Márcia. Posso voltar a ligar às 3 horas da manhã para vocês? Agradecer a cada um de vocês, todos vocês que me abraçaram, mesmo com aquela palavra que eu era uma pessoa muito grossa, muito de lidar. Mas graças a Deus, vocês nunca deixaram de estender as mãos para mim. Então, eu só tenho
Obrigado mesmo por oportunidade, pastor Beto. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E diga assim a palavra do Senhor: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já serão dois, mas uma só carne. Portanto, Deus uniu, não separe o homem. Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Hoje o culto está um pouquinho diferente, está um pouquinho mais aconselhante. E eu vou dar uma quebrada nisso. Vou pedir para as crianças entrarem aqui para fazer uma apresentação. E assim que elas entrarem aqui para fazer uma apresentação, para participar desse corpo de culto, eu vou pedir para o irmão ali estar se preparando. O senhor vai falar um pouquinho daqui do que é resgatando vidas o Senhor que fez na sua vida. Amém? A gente quer terminar. Aleluia. Pai do Senhor, amém? Amém. Hoje as crianças vão apresentar o texto de O Plano da Salvação. É uma história real que conta a história do guarda-chuva ambulante. E diz: o guarda-chuva grandão ia andando em depressa pela rua. Parecia possuir pés próprios. Era bonito, feito de várias cores brilhantes. Ia saltitando pela rua abaixo. Todo mundo ficou curioso por aquele guarda-chuva. E as crianças curiosas seguiam atrás de e logo descobriram que os pezinhos pertenciam a um menino. Ele andava depressa sem dizer uma palavra. Finalmente chegaram a um lugar sombreado e ficaram debaixo de uma árvore bem grande. E o menino colocou aquele grande guarda-chuva no chão e perguntou: quem ouviu uma história do meu guarda-chuva? E todos sentaram no chão para ouvir a história. Apontando para a cor preta, ele começou: eu estou vendo essa cor, o preto nos faz pensar na escuridão e no pecado. Cada um de nós já fizemos alguma coisa errada. Às vezes pecamos quando não tem ninguém por perto, ou até mesmo no escuro, e essas coisas feias que praticamos são chamadas de pecado. Vocês estão vendo esta cor rosa, cor dourada, representada pela amarela? Ela nos faz lembrar do céu, onde tem ruas de ouro. Vocês sabiam que nenhum pecado pode entrar no céu? Porque se entrasse, estragaria o céu. E agora, estão vendo esta cor vermelha? Ela nos conta que o Senhor Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue precioso por mim, por cada um de vocês, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Como cremos que Ele é o Filho de Deus e o recebemos como nosso Salvador, Ele perdoa todos os nossos pecados, tornando nosso coração limpo e puro, como esta parte branca. E quando pedimos perdão pelo nosso pecado, Ele vem morar em nosso coração e torna o nosso Salvador. E agora, quantos de vocês que são pecadores, mas querem ir para o céu? Então todos levantaram as suas mãos. E logo as crianças que se ajoelharam no chão, cada um falou com Deus, e confessando seus pecados, e baixinho começaram a orar. O menino então tirou do bolso uma pequena Bíblia, um pequeno Novo Testamento, e abriu o livro em João 3,16 e leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que você, de fato, crê que Deus lhe ama e lhe mandou o seu Filho para morrer em seu lugar. Se você confia em Jesus e o recebe em seu coração, então você acaba de nascer na família de Deus. E
e todos que participam da família de Deus e a vida eterna. Acredite, pois é verdade. O menino então parou um pouco e olhando para todos. Vocês notaram que tem ainda uma cor de guarda-chuva? Sim! E qual a cor que está faltando? Sim! É o seguinte, depois que recebemos o Senhor Jesus Cristo e temos o perdão dele, Jesus quer que nós cresçamos espiritualmente, que sejamos crentes mais firmes e mais fortes cada dia que passa. O verde nos fala das coisas que cremos, como árvores, as flores, as gramas. Você só vai se tornar um crente forte se você ler a Bíblia e está sempre em oração todos os dias. Então, o menino fechou o guarda-chuva dizendo: quero que vocês vão embora, mas para contar aos outros o que ouviram a palavra, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? Amém. Essa foi a palavra da Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus continue abençoando esse pequenininho da nossa igreja, amém? Não adianta, sua vez. Sua vez. Então, eu tenho que falar sobre a nossa igreja, Resgatando a Vida, porque uma vez, eu passando lá na igreja, eu notei quando eu senti uma vontade de entrar. Eu sentia uma vontade de entrar, mas como eu estava afastado do caminho do Senhor, eu ficava assim, como é que diz? Receioso de entrar. Mas um dia, a irmã Cida esteve lá na igreja, aí ela chegou, me chamou: Adilson, você não quer voltar para a igreja? Eu estava no mundo. Eu deixei Jesus do lado, tudo no mundo. Foi a pior coisa que eu fui fazer na minha vida. Porque eu não tinha paz, não tinha nada. Eu não tive paz. Lá fora, sem Jesus. Estava sozinho no mundo. Via tudo, aquela alegria, mas quando chegar de noite, cadê? Quando chegar no outro dia de manhã, cadê? Então, essa alegria momentânea é a pior coisa que tem na nossa vida. Mas desde que eu entrei aqui, dentro dessa igreja, desde que eu entrei aqui, eu me identifiquei com a igreja. Pelo amor que eu senti aqui dentro, eu pretendo não sair. Glória a Deus. Pretendo continuar aqui, congregando com os irmãos e pedindo oração cada dia mais. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Adilson, sabe, eu não vou nem procurar aqui, para não me prolongar, mas em determinado momento, está até passando essas questões na rádio de manhã, porque são parábolas, né? Parábolas são histórias que contam a vida real. E eu vou te contar uma história que o meu pastor me ensina todo dia. O dia que o senhor não vier, pode estar no 99 aqui, eu vou lá buscar o senhor. Amém? Olha, tá gravado, hein? A gente vai lá buscar ele. Amém? De bicicleta me dá uma, ele está lá. Agora eu vou pedir para o Natan falar um pouquinho do que foi, do que tem sido a resgatando vidas para ele, ou na vida dele, né? Que não é resgatando vidas, é o Deus que a gente serve. E eu lembro de uma frase que o pastor te falou,
Ele te falou assim, faz um teste, fica aqui um mês para você ver. Depois você vem aqui e me fala como é que é. E como é que tem sido esse teste? Fala pra gente aí. Santo Pai do Senhor, todos os irmãos. Cara, tem sido a melhor coisa do mundo para mim. Eu nunca pensei que minha vida ia mudar tanto. Deus tem usado de forma tão grandiosa nessa casa e em outros lugares que eu nem imaginava que minha vida ia mudar para melhor. Eu era aquela pessoa que ficava explorada no campo de uma igreja, no cabelo grande, no cabelo gigantesco, e pensava, eu sou não posso, eu sou um limitado, eu sou um doente. Estava morrendo espiritualmente e fisicamente estava morrendo. Aí eu passei por vários lugares diferentes, aí parei aqui na igreja de Deus e falou, fica e faça o teste para você ver o que é uma igreja. E isso eu fiz esse teste. E hoje eu agradeço. Glória. Por inspiração que Deus abriu para eu ter ficado aqui. Porque no começo minha vontade era de ir embora. Não vou mentir. Porque toda igreja que eu vou, você tem aquele pensamento tipo assim, essa é a última coisa. Não, aqui você tem uma história na Deus. Aqui como se me devolver o amor. 50% do que é muito mais. Eu vivi 100%. Porque eu agradeço ao meu Deus, ao nosso Deus, que tem feito essa maravilha na minha vida. Glória a Deus. Mas o engraçado é que eu olho assim para as pessoas e penso assim, caramba, somente o grande é isso, infinitamente perto de um monte de gente. Mas o engraçado é que Deus tem me usado de uma forma tão grandiosa que eu me olho dessa forma. Isso que é interessante, né? Posso contar um bem agradecimento? Glória. Sim. Eu disse, não acredito em ter. 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 Eu disse, não
Vou continuar aqui um pouquinho. Hoje, hoje nós tivemos o nosso curso, né? Nossa aula de batismo. Nós vamos ter o batismo agora, dia 15 de novembro. Eu vou estar botando o folder nas mídias da igreja. Dia 15 de novembro, se programa para dia 15 de novembro. Anota na sua agenda, você que está nos vendo pela internet. Dia 15 de novembro vai ser o nosso batismo. Eu queria pedir aqui para o irmão Paulo vir aqui à frente para falar um pouquinho do que tem sido estar na Resgatando Vidas, como foi chegar na Resgatando Vidas e o que Deus tem feito na vida dele, na família dele, através desse processo. Amém? Aleluia, Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A igreja de praça está ficando melhor, com mais paz, com mais harmonia dentro de casa. Aleluia, Deus. E eu conheci a Resgatando Vida através do pastor André e do pastor Renan. Eu fiz o curso do Homem ao Máximo na Atos. E lá eu conheci eles. E recebi o convite para participar do culto ali na Paranapuã. Lá eu me identifiquei cada vez mais com a igreja, porque eu frequento a igreja desde 95. Fui de Ana Batista, já passei pela Universal, mas nenhuma delas eu me batizei e nem me digo assim, me identifiquei. E aqui eu me identifiquei mais. Aleluia. Glória. Um pouco emocionado. Porque nas outras igrejas eu via muita gente. E assim, desculpa, o termo, eu via muita mídia, muita coisa. Aqui eu via a palavra mesmo do Senhor. Aleluia, Deus. Cada dia mais eu tento me acertar na palavra do Senhor e acredito que eu vou ser batizado aqui no dia 15. Aleluia, Deus. E vou honrar o Senhor. Glória. Aleluia. Paulo, a palavra de Deus, e eu, por muitos e muitos anos, eu me abracei nesse versículo, mas eu me abracei de uma maneira tamanha nele, porque quando a gente entra no Evangelho, as pessoas falam assim, tome posse da palavra. E quando o que é tomar posse da palavra? É você pegar aquele versículo, pegar aquela palavra e abraçar aquela palavra e ir com ela até o final. E no meu início de caminhada, eu sempre falava isso para mim, me olhava no espelho e falava isso para mim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todo dia que você olhar no espelho, você fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo vai soprar inúmeras coisas no seu ouvido, mas inúmeras. Essa semana então vai ser bombardeado de coisas. E sabe uma coisa que o pastor sempre fala: a pancada, ela nunca vem de lá de longe, a pancada vem de perto, que é para te derrubar. Então, lembre-se disso: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Agora eu vou pedir para uma pessoa falar, ela fala muito tagarela, ela fala muito, entendeu? Gosta de uma mídia, gosta de vir aqui na frente falar. A irmã Rosa, ela adora vir aqui na frente falar, adora. Mas eu não sou muito boa de contar as coisas não. Eu começo pelo fim, aí vou pelo meio para depois chegar no início. Glória a Deus. Mas primeiramente quero contar uma bênção que eu ganhei uma letra nova do meu pastor. Eita glória! Aleluia! Deus é fiel. Agradeço a Deus que Deus recompensa. Irmãos, quando
graça, estava na última cadeira, acabava, ouvia o culto, acabava, saía sem compromisso nenhum. A irmã Fátima me chamou um dia para vir na igreja da Resgatando Vida, na tarde da bênção. Ela é cunhada da Nilda, falou, vamos na igreja da minha cunhada, tem culto à tarde. Eu não estava querendo muito ir, sabe? Mas fui assim mesmo. Aí fui 1, 2 vezes, eu falei, filha, não estou afim de ir para a igreja. Não, mas vai assim mesmo. Aí, uma tarde, eu falei assim para a irmã Márcia, missionária Márcia, você pode orar por mim? Mas eu pensei assim, que ela fosse na casa dela orar, ou na igreja. Ela falou assim, só se for agora. Só se for agora. Aí foi, e o culto já estava terminando. O pessoal já se levantando e tudo. Ela falou, não, só se for agora, vamos lá para frente. Aí ela passou, falou comigo, conversamos. Aí ela passou para o pastor Lorival, né, para ele fazer o apelo para eu voltar, já que eu não estava frequentando igreja nenhuma. Só, irmãos, porque naquele tempo eu estava em pecado. E eu não estava querendo, não tinha força ainda para deixar aquilo. Mas naquela tarde, eu fui obrigada. O Senhor falou, hoje que você vai sair daquilo que você está. Porque o pastor Lorival falou e eu não respondi, irmã Márcia. Não, eu não ouvi você falar. Você tem que falar que você vai voltar. Então, naquele dia, naquele dia eu voltei para o Senhor. Porque eu não estava afastada de Deus assim. Eu orava, mas só não ia na igreja. Eu não queria compromisso de estar em igreja. E naquela tarde ali, graças a Deus, eu realmente larguei tudo. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui até hoje, agradeço a Deus pelas portas abertas, pelo amor que eu encontrei aqui nesse lugar. Então, estou feliz aqui, graças a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês que estão me vendo na internet, agora a gente está na parte do pessoal que gosta de vir aqui na frente. Então, você talvez não veio, mas agora quem vai falar é a Mara, vai falar do que tem sido estar na Resgatando Vidas, como a Resgatando Vidas foi transformando a vida dela. Fala aí, Mara. Salve a todos que amam o Senhor. Eu conheci a Resgatando em 2012, eu me incluí em 2011 e desde então minha tia sempre me convidou para ir aos cultos e eu sempre falava não, e ela nunca foi insistir, né? Uma mulher sempre sábia, e ela sempre me convidou e um dia eu resolvi ir. E aí, chegando na Resgatando, eu gostei dos louvores, e aí eu fui o louvor, foi a minha primeira vez com uma igreja cristã. E aí eu vi aquele louvor de novo, aquele louvor novamente. E aí eu voltei para Resgatando, no próximo culto, e eu fiz ele assim porque eu sempre fui muito tímida, não gosto muito de contato pessoal. E aos poucos a Resgatando foi quebrando-se em mim, Deus, né, através da igreja. Hoje em dia, meu Deus, eu já corro para abraçar. Mas naquela época eu achei isso muito interessante. E eu começo a gostar daquilo, do tratamento. E nesse período eu fui morar com o pai do Rian em Caxias e eu visitava outras igrejas. E eu sempre sentia a falta da Resgatando, porque não é a mesma coisa, gente. Aqui realmente a gente se sente como família, acolhido. E isso é muito importante, que vocês continuem assim, vocês continuem com esse ministério, desse jeito mesmo, acolhedor, sempre acolhendo as pessoas. E eu sou muito grata porque vocês me ajudam em vários aspectos, Hoje em dia, naquela época, eu ia nem estar falando com o microfone, eu ia correr para casa e eu ia vir mais com tudo. E hoje em dia eu vejo, através de Deus através do meu Deus, a mudança em mim, principalmente nessa parte da comunicação. Eu agradeço a vocês e a Deus por essa família maravilhosa. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aí agora passa o microfone para o lado, Mário. Eita, glória. A irmã Débora vai falar de lá onde ela está, ela vai falar um pouquinho do que a Resgatando Vidas tem feito na vida dela.
através da vida dela. Amém, irmã Nelva? Pode falar, a gente está ouvindo. Amém. Então, eu vim para resgatando através do meu cunhado e da minha irmã. Só que eu não lembro do ano, né, que eu era de frequentar a igreja. Eu só ia visitar quando meu tio, que é pastor na igreja dele, né. Aí um belo dia, não lembro muito tempo, meu cunhado e minha irmã me chamou para ir para resgatando vidas. Aí estou aqui até hoje. Também vi um milagre, né, acontecer, que foi pela minha mãe, mas a minha mãe não está mais de nós, né, e foi a cura da coluna dela. Lá na Resgatando Vidas, né, chamaram as pessoas lá na frente e minha mãe foi. Eu não lembro qual era, quem estava pregando, quem estava fazendo, né, mas ela foi curada, né, da coluna. E sou grata a cada um de vocês, porque a Resgatando a igreja acolhedora, né? Como a Mara falou, de abraçar, essas coisas todas. Eu sou toda sentimental, eu gosto de um abraço, né? Não sou tão tímida assim, eu abraço mesmo, tá bom? Eu agradeço a Resgatando Vida, que está aqui até hoje. Eita, glória, aleluia! E também fui batizada. Eita, glória, aleluia! Entendi que é o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Agora eu vou chamar o meu futuro presbítero. Ah, tá ligado, né, presbítero? Uma coisa, ó, tá ali, mano, tá ligado ali no futuro presbítero. Vem aqui, Ananias, vem falar do que a Resgatando Vidas tem te demonstrado, como o amor de Deus, como você tem visto a unção de Deus nesse lugar. Boa noite a todos, graças a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui junto com a Resgatando Vidas. Eu cheguei aqui todo mandado. Eu sou uma pessoa que gosta de sorrir muito. E eu cheguei aqui um pouco ofuscado, não queria sorrir, não queria brincar. Aos pouquinho, um abraço para todos vocês. Eu fui conquistando de novo o sentido do meu sorriso, que é transmitir paz para todo mundo e ter paz também. Porque mesmo passando por luta, por dificuldade, o importante é sorrir. Saber que Deus está na nossa vida e Ele trabalha de jeito diferente na minha, na vida de cada um mais. E vocês para mim é uma família. Glória a Deus, aleluia. Deixei para o final, não menos importante, a diaconisa Flávia, vem aqui à frente, a diaconisa Flávia, ela vai falar do que Deus fez na sua vida, diaconisa. Amém? Deus, diaconisa Flávia. Deus. Amém? Eu sei que Deus te abençoe, te dá uma bênção grande, entendeu? Eu não tenho como não falar quando eu cheguei aqui na Resgatando Vidas, foi através do pastor, um amigo charmoso. E verdadeiramente estava ali evangelizando, né? Pessoas, num momento que eu estava passando, que não era móvel. Estava ali com receio de estar perdendo meus pais por causa da Covid nesse momento. E isso já se fazem 5 anos, né? Eu tenho certeza que durante esses anos muitas coisas aconteceram. Eu tenho certeza que Deus trabalhou na minha vida. Deus com certeza mudou meu caráter, mudou minha história. E com certeza eu sou uma outra pessoa, entendeu? Eu sou muito grata a Deus por cuidar do meu querido marido, gente, já que eu estou falando da igreja, eu também não posso deixar de falar do testemunho que passou nessa semana na minha vida, que conta muito isso mesmo, que a igreja está fazendo dentro da minha casa. A minha filha chegou essa semana falando para mim, conversando comigo, ela conversa muito, o que acontece na escola, e ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu chamei a minha amiguinha, a Luz, para poder vir para a igreja, porque ela falou para mim, mãe,
que ela não está mais indo para a igreja dela. Ela deixou de ir, ela e a família dela. Só que, mamãe, para ela poder vir para a minha igreja, você vai ter que falar com a mãe dela. Porque eu falei para ela onde é a nossa igreja. É num lugar ali perto da gruta, é bem pertinho, tem os brinquedos, mas eu quero muito que ela venha para cá, que ela venha congregar aqui com a gente. Eu já falei para ela e ela disse que vem. Só a gente só precisa dar o endereço direitinho para a mãe dela. E eu achei isso lindo, né? Porque e ela falou das outras crianças também, que ela fala de Cristo, ela fala, eu sou cristã. Então, se vocês quiserem me encontrar no domingo, eu estou na igreja. E aí ela fala assim com os amiguinhos dela, e ela convida os amiguinhos dela, ela fala que louva na igreja dela. E eu acho isso muito lindo, né? Peço para vocês também estarem orando por ela, porque com certeza na vida espiritual, né? Deus está com ela, eu creio nisso, ela é uma bênção, mas também no espiritual assim, né? É complicado. E aí existem muitas crianças, e com certeza o inimigo não gostaria, né, de tirar da mão dele. Então, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para essa família mesmo, da amiga dela que vai fazer uma visita aqui com a gente, em nome de Jesus, ela vai ficar, eles vão ficar aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Presbítero Marcos, já se prepara aqui em nome de Jesus para você ministrar a ceia. E antes do presbítero Marcos precisar ministrar a ceia, eu queria que... Põe aqui para mim, Natan, fazendo um favor. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3, versículo 14. Que é o que a gente não fala aqui disso, né? Porque em muitos lugares se falam sobre isso. Aqui na Resgatando Vidas a gente não fala de Colossenses 3,14. Porque uma coisa é você falar, é você discorrer, é você entender, é você saber. Uma coisa é isso, é sobre o que você fala, é sobre o que você entende, é sobre o que você compreende, é sobre o que você sabe. E outra coisa é sobre você viver. E sobre tudo isto, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu sou perfeito? Não sou. Meu pastor Regis, por mais que eu ame ele de coração, ele é perfeito? Não é. A minha esposa, que é a mulher mais linda da Resgatando Vidas e do planeta Terra, é perfeita? Não é. Só que existe um vínculo nisso tudo, que é quem nos envolve, que é quem nos conecta nisso tudo, o amor. Sabe por quê? Porque não é o meu amor eros pela minha esposa, não é o meu amor ágape do pastor Edson por mim, é o amor de Cristo, que é um amor transcendental. É esse amor que nos traz aqui. É como eu estava falando com a Ananias ali fora, no início do culto, que quando a gente não está aqui, às vezes a gente vem do trabalho, está muito cansado, e o pastor me manda, o que aconteceu? 8 horas da noite, 9 horas da noite, quando acaba o culto, eu só vou responder 6 horas da manhã no outro dia, porque eu estou mordado no sofá, ou então eu deito no sofá da sala mesmo e durmo, porque eu estou cansado fisicamente. E parece que naquela semana está faltando alguma coisa. Não está faltando unção, não está faltando culto, porque eu cultuo Deus a todo tempo. Não está faltando ministração de Deus na minha vida, porque Deus ministra em mim a todo tempo. Está faltando um vínculo com cada um de vocês, que é o vínculo da perfeita, o vínculo da perfeição. Se daqui a algumas semanas estaremos fazendo 15 anos desse ministério, não é porque o pastor Harrison é um teólogo conhecido na Ilha do Governador e até mesmo fora da ilha, não é porque ele é um dos fundadores de uma igreja muito grande, não é porque ele é o pastor presidente da igreja de Deus, não é por nada disso. Não é porque eu estou aqui, né? É porque a gente olha um para o outro. Você sabe qual foi a palavra-chave aqui nessa noite? Em que todo mundo falou de uma forma
única, de uma forma singular, o amor, o abraço, o carinho, o afeto, o zelo, o cuidado. Muitas vezes a gente está em ministérios enormes e a gente entra e sai. E as pessoas vêm e saem do nosso nome. Quanto mais estender a mão, quanto mais dar um abraço. E aqui a gente tem esse vínculo, que é o amor de Deus. Que a gente possa nutrir ainda esse amor, esse carinho, esse cuidado com cada um de nós. Porque a gente tem um DLS, né, da semana, a gente tem a igreja de Sandra, a gente tem tudo isso nos envolvendo, buscando, de orar uns pelos outros, de buscar uns pelos outros, de preocupar uns com os outros. Mas tudo isso é possível, porque o próprio amor nos amou. Amém? Marcos? Glória a Deus. Vou chamar aqui na frente o diácono Ananias, o diácono Adilson. Eita glória! Aleluia, que da glória não! Trabalhar! Aleluia, Deus! O diácono Adilson está orando pelo vinho, o diácono Adilson está orando pelo pão. Glória a Deus, aleluia! Amantíssimo Deus, eterno Pai, aqui nas minhas mãos, Senhor Deus, está aqui o vinho que representa o seu sangue, Senhor. E após nós digerimos, Senhor Deus, esse vinho que venha a ser, Senhor Deus, não só o vinho, mas que seja o seu sangue entrando no nosso organismo e tirando todo o mal, curando, Senhor Deus, de alguma doença que nós tivermos, Senhor. E nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Santíssimo Deus, meu Pai, aqui está o pão, foi amassado, foi trigo, vai chegar em nossas mãos. Em todo lugar, encontramos um pedaço de pão. Nos lugares altos, em Deus profundo, e nos lugares baixos, em Deus escola. Pai, tudo chegou na nossa mão, precisamos de socorro. Queremos te agradecer, Pai, porque hoje estamos aqui, numa ceia, onde tudo aquilo que o Senhor passou, para hoje estamos aqui representando. Estamos em graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Crianças. Aleluia. Em Lucas, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, disse que saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa,
os escribas deles e os fariseus. Os fariseus murmuravam, reclamavam, falavam mal contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos que não são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia a Deus. Tendo dado graças que foi traído, tomou o pão e tendo dado a graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Aleluia a Deus. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento, o meu sangue, fazei isto em todas as vezes que beberes, em memória de mim, porque toda vez que beberes isso, e beber desse cálice, é uma nova aliança que vocês estão fazendo comigo, quando beber esse fogo. Aleluia, glória, glória, glória. Louvado seja teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia na tua presença, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa mesa, Pai. Muito obrigado por cada um aqui que acompanha essa Santa Ceia, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por isso é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse domingo abençoado na tua presença, na tua casa, Senhor. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por cada um aqui presente, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos permitir, Pai, por mais um dia, Senhor. Sim, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Quando a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós já fomos ministrados, já fomos tocados pelo Senhor, já ouvimos testemunhos nesse lugar extremamente edificantes. Porém, nesse momento é agora o momento em que nós vamos
adorar a Deus de uma forma diferente. Adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Há um momento em alguns lugares é muito sensível. É um momento em que em alguns lugares algumas pessoas ficam... Ananias, faz um pouco para mim. Pede para a Marta. Fica esquinando para dar a pessoa sobre ela também. É um lugar onde as pessoas, em alguns lugares, ficam melindradas de falar de dinheiro, de falar de contribuição, de falar de dízimo, de oferta. Porém, aqui, na Resgatando Vidas, nós temos total liberdade, total tranquilidade de falar de dízimo e oferta. Porque eu, como pastor auxiliar da igreja, tenho o meu trabalho, minha fonte de remuneração. O pastor presidente da igreja tem o trabalho dele, a fonte de remuneração dele. O presbítero da igreja tem o trabalho dele, a fonte de remuneração dele. E nenhum de nós precisamos do dinheiro da igreja. Então, todo dinheiro, toda oferta, todo dízimo, toda contribuição que entra no CNPJ da igreja, porque se você escanear o QR Code, você vai ver que vai entrar no CNPJ da igreja, tudo é convertido para a igreja, para pagar nossa água, para pagar nossa luz, nosso aluguel, nossa internet. Então, verdadeiramente, quando você estiver depositando, contribuindo nessa obra de amor, nessa obra de amor ao próximo, de resgate de vidas, porque esse é o nosso nome, resgatando vidas. Deus nos chamou para resgatar vidas. E ninguém resgata ninguém que está de boa. Ninguém resgata ninguém que está bem, não. Quem está bem precisa ser resgatado. Mas quem está precisando precisa ser resgatado. E quem está precisando, muitas vezes, não está precisando só da palavra que salva, que liberta, que transforma, como vocês viram aqui nessa noite. Quem está precisando ser resgatado, muitas vezes precisa de um cobertor, precisa de um remédio, precisa de um quilo de arroz, precisa de um quilo de açúcar, de um quilo de feijão. E é isso que nós fazemos. Nós resgatamos vidas para a glória de Deus. E cada contribuição dessa é para ajudar essas pessoas que precisam ser resgatadas. Porém, não queremos que você contribua por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E eu tenho certeza absoluta que quando você oferta na igreja cristã Resgatando Vidas, Deus multiplica 7 vezes mais na sua vida, porque nós fazemos as coisas debaixo da autoridade do céu. Amém? Coloque seu envelope para o alto. Você que está na sua casa pode entrar nas nossas mídias sociais, @icrv.ilha, e contribua lá. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, queremos te agradecer, Senhor, e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade, Senhor. Porque podemos, Senhor, temos a oportunidade de contribuir na tua casa. Essa, Senhor, contribuição é fruto da tua fidelidade para conosco, Senhor. E nós retribuímos a fidelidade que tu tem conosco, sendo fiéis a ti e devolvendo o que é seu de direito, Pai. Porque, Senhor, tudo que vem para nossas mãos, todas as bênçãos que nós alcançamos, se hoje temos uma casa própria, se hoje temos dinheiro para pagar o nosso aluguel, nossa água, nossa luz, se abrimos a nossa geladeira e temos o que escolher dentro da nossa geladeira, se abrimos a nossa despensa e temos o que comer, é fruto da tua fidelidade, do teu amor, da tua unção, da tua glória sobre nossas vidas, Pai. Que tu continue, Senhor, abençoando 7 vezes mais, Senhor, quem pode contribuir com a tua casa, Senhor. E quem não pode contribuir, Senhor, nós somos abençoadores, Pai. Abre as comportas do céu sobre a vida dessa pessoa. Senhor, continue sendo conosco, com a igreja cristã Resgatando Vidas, Senhor. Tu vê os testemunhos de amor que foram dados aqui nesta noite. Continue, Senhor, nos abençoando, Senhor, para que nós consigamos ser, Senhor, abençoadores. Senhor, em nosso CNPJ, Senhor, abençoa, Senhor, para que nós possamos pagar a nossa água, a nossa luz, nosso aluguel, nossa internet, rigorosamente em dia, Senhor. E quando as pessoas olharem para o nosso CNPJ, olharem para o nosso nome, Senhor, falar assim, verdadeiramente,
ali é uma igreja que prega a palavra do Senhor. Aleluia. É isso que eu te peço. Te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Regis, quero que você continue com Jesus. Traga esse envelope para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, qual foi a mensagem da noite? O amor, o vínculo da paz. Cada um de nós falamos e fizemos a parte da mensagem de Cristo Jesus. Podemos ver o vínculo na paz, da perfeição em cada palavra, em cada gesto, em cada testemunho. Então coloque sua mão no seu coração. Senhor, queremos te agradecer por esse vínculo da paz. Que essa paz, que esse amor, que ele transcende qualquer entendimento humano, ele possa ser compartilhado com a minha parentela, com meus vizinhos, meus filhos, netos, os meus amigos. Que aonde botar a planta dos pés e a palma nas mãos, sejam abençoados. Porque eu tenho aprendido, Senhor, que eu sou abençoador. Tu me chamaste, meu Deus, para grandes coisas, grandes projetos, grandes obras, porque eu não estou sozinho, ó Deus. Eu jamais estarei sozinho. Porque a tua palavra me garante que o teu Consolador, o Espírito Santo, estará comigo até a consumação dos séculos. Então, por isso, Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. Início de semana, praticamente início de mês, Jesus. Dá-nos um mês maravilhoso, o melhor mês das nossas vidas. Dá-nos uma semana, meu Deus, poderosa, cheia de realizações, de projetos, sonhos, meu Deus, de grandes conquistas. Muito obrigado, Deus. Estamos caminhando realmente para o 15º ano da tua casa. Muito obrigado, Senhor, por cada alma, por cada vida, por cada palavra, por cada mensagem pregada, por cada louvor entoado, Senhor. Pai, não tenho palavras para dizer o quão sou grato, o quão sou gratos a Ti, por tudo que foi dito hoje. Quando nos resta falar, muito obrigado, porque nós fazemos parte dessa grande família que irá morar nos céus. Muito obrigado, Deus. Vamos os nossos céus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor vá resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, seja comigo, seja com cada um de nós. Vão em paz. E que Jesus Cristo vos abençoe. Porque eu faço parte de uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vão em paz. Que Deus vos abençoe. Palmas ao Senhor.